Bem-vindos ao Grupo Marcos. Hoje nós estamos com o nosso programa 119. No Nova Geração 119, nós vamos abordar um tema diferente dos nossos temas. Eu vou falar hoje de um livro, de um trabalho que surgiu há muitos anos atrás. E hoje, dia 23 de junho de 2017, a sensação que eu tenho é que é como se ele fosse para uma nova etapa, para uma segunda edição. Esse trabalho foi desenvolvido há cerca de 10 anos atrás. E assim, eu posso dizer que com certeza, ao desencarnar, uma das alegrias que eu vou ter, independente de como eu vou estar, vai ser ter participado desse trabalho. Mas é um trabalho talvez tão simples e tão profundo que o movimento espírita em geral, precisa de um tempo para entender, em particular, os educadores espíritas, né? Evangelizador infantil, de juventude, gente que trabalha com aula com os adultos, o EJs e etc. Eu vou falar um pouco da minha história ligada a esse trabalho para depois poder apresentá-lo. Eu comecei a trabalhar com educação espírita em 1992. E vivi todas as angústias de você querer transmitir um conteúdo e não saber como, e não possuir os métodos adequados. O fato é que o trabalho, eu fui atuando nele, trabalhei com várias juventudes, trabalhei organizando encontros de juventudes durante o Carnaval. E em 2001, nós começamos um diálogo direto com o Espírito Ivan de Albuquerque e havia a possibilidade de a gente questionar, inclusive, sobre técnicas de aula, sobre como preparar aulas interessantes, sobre como interessar crianças, jovens, adultos com a temática espírita. E desse processo de interação, do estudo de toda uma equipe espiritual, surgiu uma proposta de organização da aula do estudo espírita, que é o que eu vou falar agora. Ela é ao mesmo tempo organizada, é uma estrutura, mas é uma estrutura que permite a inovação, a criatividade. Eu não vou entrar no aspecto teórico, porque, assim, foram desenvolvidos muitos estudos, inclusive por toda a equipe espiritual, Para citar alguns que vêm aqui em mente, não é uma situação detalhada, porque o propósito do Nova Geração não é esse, mas, assim, foi estudado Pestalozzi, foi estudado Lacan, foi estudado Freud, foi estudado Piaget, foi estudado Sócrates, Paulo Freire, deixa eu ver mais alguém que eu lembre. Foram cerca de 15 grandes teóricos para que a gente pudesse preparar tudo isso, tá certo? E foi criada essa estrutura. Na verdade, sendo bem sincero, a gente pudesse preparar não, Nós vivenciamos e aplicamos. A profundidade desse trabalho vem do plano espiritual. O próprio Ivan de Albuquerque coloca que ele foi mais um organizador, porque foi uma extensa equipe de estudiosos que preparou essa estrutura. Então ele mesmo advertiu algumas vezes, quando a pessoa dizia a estrutura de aula do Ivan, que ele disse, não é minha, não seria honesto dizer que é minha, porque não foi eu que fiz. Eu fui o responsável por participar, organizar e construir diretamente com vocês, no sentido do diálogo mediúnico direto. Mas foi uma estrutura desenvolvida ao longo dos anos, dos encontros semanais com infância, juventude e adultos, e esses grandes encontros que a gente, que na época eu coordenava, que se realizava no período do Carnaval. Então, é essa estrutura que a gente lançou no movimento, e assim, infelizmente, apesar dos bons resultados que a gente teve, não foi um trabalho em vão, a coisa talvez não tenha sensibilizado. A gente chegou a dar treinamento para mais de 500 evangelizadores, mas pela qualidade da estrutura, realmente eu esperava que o movimento aceitasse e se tornasse uma referência. Não estou dizendo que deveria ser única, até porque a ideia não é essa.
mas é um trabalho de tal beleza e a sua aplicação é de tal forma fácil e de resultados excepcionais que, né, eu não sei como pessoas que trabalham com aula não encontraram ou não conheceram ou não levaram à frente, né? São vários casos. Porque essa estrutura ela permite ao mesmo tempo um diálogo com a atualidade, um momento de reflexão, de debate. Ela permite apresentar a doutrina espírita não como uma teoria solta, mas como uma visão de mundo que equaciona as grandes angústias da atualidade. Ela possibilita um momento de autoconhecimento individual e também de conhecimento das outras pessoas do grupo. Ela nos orienta para práticas artísticas e ela se conclui sempre com propostas de ações simples e concretas no mundo. Então, é uma estrutura em 6 etapas que no período de 1 hora e pouco, ela pode ser percorrida, né? Essas 6 etapas podem ser vividas e tudo isso torna a aula, o encontro educador profundamente rico em significado. Então, hoje é um momento diferente para mim porque nós estamos relançando, né? Tem todo um contexto a respeito disso. Há uma curiosidade que talvez simbolize muito isso, porque eu sou de Fortaleza, do Ceará, e por uma série de circunstâncias essa estrutura foi apresentada primeiro no estado aqui vizinho, no Piauí. E depois que a gente teve condição, por questão mesmo de data, de calendário. E agora a gente recebe um convite para ir novamente no estado do Piauí. E a solicitação foi exatamente essa. Como organizar aulas interessantes para a infância, como organizar aulas interessantes para jovens, como organizar estudos interessantes com adultos. E eu que já achava que essa estrutura ia ser talvez para a minha próxima encarnação, ou então para daqui a décadas, né, senti que é uma oportunidade de relançamento, né? Talvez hoje quem nos escute no Grupo Marcos são pessoas diferentes, ou sendo mais justo, né, o Grupo Marcos hoje tem um alcance que com certeza há 10 anos atrás não tinha, né, do ponto de vista da internet, da penetração, de pessoas em outros países escutarem, enfim, talvez seja a hora, né, não sei, a gente está estamos fazendo a nossa parte, de apresentar para vocês que não conheceram, ou para alguma pessoa que conheceu e, enfim, também acabou deixando de lado rever. Então, assim, o livro Reflexões Educacionais 1, né, que é o título do nosso Nova Geração, está aí ao lado do áudio, na verdade está acima, né, baixar o livro Reflexões Educacionais 1, basta clicar que você vai baixar. Ele apresenta essa estrutura de uma maneira bem simples e bem direta, passo a passo. E aí eu já prometo para vocês, né, na próxima semana, até a próxima semana, a gente vai postar o Reflexões Educacionais 2, que as pessoas perguntam, tá, eu já sei como preparar uma aula, mas qual é o currículo que eu sigo? E a gente tem um livro mostrando esse currículo, né, dando como sugestão utilizar o Livro dos Espíritos, ajustado a cada idade, vai estar no livro bem explicado, tá certo? E também uma reflexão sobre a criatividade. Então, o Reflexões Educacionais 2, ele se chama Currículo e Criatividade. E também já vou prometendo um outro livro, esse mais extenso, 100 e poucas páginas, onde vocês vão ter muitos exemplos da aplicação da estrutura para cada idade. E assim, as aulas em maioria foram construídas pelos amigos espirituais. Tem uma história lindíssima que foi contada pela Meimei e a gente mostra como essa história pode ser aplicada dentro da estrutura. Tem aulas elaboradas pelo Caibá Schutel. Então assim, tá bem interessante esse livro, né? Se chama Didática Espírita, ele também vai estar disponível para vocês, tá certo? A gente vai colocar esses livros, né? Hoje a gente já deve ter visto aí, já viu o Reflexões Educacionais 1, e a gente muito em breve vai colocar esses 2 livros a mais, né? Até a próxima semana é o nosso compromisso,
para que vocês que tenham esse interesse, vocês possam ver esse material, vocês possam ler, pode mandar e-mail com dúvida, né? Eu acho que é a hora da gente reapresentar, né, a segunda edição desse trabalho mais direcionado para os educadores. E você que está ouvindo, que não trabalha diretamente com educação espírita, com a aula, né, elaborando aula para infância, jovem e adulto, por favor nos ajude. Né? Se você tiver algum conhecido no Centro Espírita que trabalha, indica esse programa, envia baixa o livro em PDF, manda por e-mail para essa pessoa, envia o áudio, sugere para ela ouvir, porque eu acho que é o momento da gente, né, angariar forças, cada um fazendo o que é possível, para que a gente possa ofertar mais uma vez para o movimento espírita essa estrutura. Com isso, a gente vai criar um espaço simples, uma página dentro do blog, né, direcionada, né, vai se chamar Educador Espírita, e vai deixar ali um espaço para essas reflexões, né? Para quem tenha dificuldade, tenha dúvida, queira trocar experiência, a gente vai ter esse espaço, né, para as pessoas que estão interessadas especificamente nesse assunto, tá certo? É um local que a gente fica muito feliz em poder, né, reacender essa chama, porque sinceramente é um dos tesouros que o plano espiritual pôs nas minhas mãos. Para mim o valor é muito claro, tá certo? Se eu pudesse, dedicaria muito mais tempo, se eu tivesse recursos, dedicaria muitos recursos a apresentar isso, mas as coisas vêm no seu tempo, né? Então talvez o sentido dessa obra seja cada um de nós que está ouvindo refletir sobre isso e cada um dedicar os seus recursos, né? Quais os recursos que você tem? Um e-mail para mandar para alguém, falar para alguém, compartilhar, baixar, imprimir e dar para alguém de presente. Pense, né? Eu acho que se cada um de nós der nosso pequeno recurso, talvez seja essa a lógica do trabalho, né? Que é muito o perfil do Ivan de Albuquerque, sempre trabalhar em equipe, sempre trabalhar em grupo. Então fica aí o convite, o livro já está aí, está assumido o nosso compromisso, né, em colocar os outros 2 livros que eu falei, Currículo e Criatividade e Didática Espírita, para que a gente reinicie esse movimento. Independente de você atuar ou não, é um pedido em nome do Grupo Marcos, é um pedido que eu faço para você. Por favor, ajude a divulgar esse trabalho de alguma forma, né? E assim, com certeza, né, já vai o sentimento de gratidão por todos vocês que vão ajudar de uma forma ou de outra. Bem, gente, é sempre com muito carinho que a gente faz esse programa, né? É um momento para mim especial. Eu estou indo hoje à noite, o programa está sendo gravado agora no final do dia, por isso a gente adiou um pouco, né? Não postamos meio-dia. E eu estou indo hoje à noite, amanhã vai ser esse encontro onde a gente vai relançar esse trabalho. Portanto, conto também, né, com as preces e vibrações para o encontro e também, acima de tudo, para que esse trabalho se divulgue. Nós podemos colaborar com a renovação da educação espírita com toda certeza. Aguardo perguntas, sugestões, quero agradecer todos os e-mails que a gente tem recebido, né? A partir de agora vou responder, né, para quem recebeu aí com alguns dias de atraso, vou responder o mais rapidamente possível os e-mails recebidos. E conto com a ajuda de todos vocês. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que ao Cristo estabeleça um vínculo profundo com os nossos corações nesse instante feliz. Venho falar de um trabalho que acompanhei à distância, mas que respeito muito. Tenho muito carinho por ele. Porque não é apenas uma estrutura de educação dos outros, é acima de tudo uma estrutura de 6 etapas que estão interconectadas, que levarão a cada um que assim quiser a uma outra etapa de compreensão da vida. Não pensem que foram consultados apenas os autores citados. Não. Foram consultados autores espirituais de enorme capacidade
educativa e cognitiva para a elaboração desse projeto. É fundamental que vocês entendam. As bênçãos do mais alto são ofertadas de maneira simples. E se espera que quem esteja pronto e de boa vontade entenda. A educação espírita precisa ser revista, mas não se iludam. O único método que poderá renovar a educação do Espiritismo é o método que comece pelo educador. Por isso, aquele que está de fato engajado em se transformar pode e deve usar essas 6 etapas como um processo que irá fazer sua transformação íntima se acelerar. Não é um método para se aplicar aos outros. É um método que se aplica a si. E aplicando-o a si, irá sim ser extremamente útil para aplicar aos outros. Os princípios centrais dessa estrutura estão no coração de Eurípides. Não duvidem disso. Observe como ele educava, sempre falando de coisas do dia a dia. A observação, seja da biologia, seja do ser humano agindo em sociedade. A reflexão, o debate verdadeiro e sincero, e as explicações profundas da doutrina espírita estavam presentes em cada palavra desse amigo espiritual, que é um mestre que possui centenas e centenas de discípulos muito fiéis e dedicados. Talvez o movimento espírita não entenda tudo agora. Nova geração, com toda certeza, quando puser os olhos nessa estrutura, ficará muito feliz. Sentirá algo estranho, como quem diz, isso me lembra alguma coisa. É novo, nunca tinha ouvido falar, entretanto é tão familiar. Porque, meus amigos, é indispensável saber, analisar tudo aquilo que a vida no mundo traz para os vossos olhos e corações. É preciso saber, ouvir diversas opiniões, entender ângulos diversos de cada assunto. É preciso saber o que o Evangelho do Mestre orienta, o que a sabedoria espírita que vem do mais alto diz sobre aquele assunto. Não de forma simplória, mas de forma simples e ao mesmo tempo profunda. É preciso fazer, como disse o Cristo, aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não é meu discípulo. Isso a estrutura ensina. É preciso tornar vida de cada ato e de cada pensamento o ensino assimilado. É preciso expressar isso de forma criativa, das mais diversas formas, no trânsito, ao acordar, ao ver situações complexas, ao ver pessoas sofridas. Criatividade é um mecanismo de potencializar ao infinito a prática do amor, a prática da caridade. E, acima de tudo, é preciso agir de tal forma que o próximo, o coração e o corpo do próximo receba o benefício de tudo aquilo que aprendemos. Isso revela, meus filhos, uma sabedoria muito antiga, porque todos os iniciados verdadeiros sempre souberam o perigo de se saber e não se fazer. O compromisso que é conhecer uma verdade e não vivê-la, e não colocá-la em benefício do próximo. E o Cristo, como o maior iniciado do planeta, revelou a todos. Aquele que diz que vê e não faz o bem, condena-se a si mesmo. É a mesma verdade, meus filhos. É a mesma verdade. O saber espírita não deve nunca ser teoria, porque ele irá
pesar imensamente, ao ponto de esmagar psiquicamente aqueles que pensam que podem brincar com espiritismo, como se fosse simplesmente uma teoria a mais humana. Aqueles que travam contato com essas verdades divinas assumem, perante as leis do universo, gravíssimo compromisso, porque não podem pensar que o Espiritismo veio ao mundo para ser debatidos em salões elegantes, para ser objeto de disputas intelectuais intensas e tolas, porque esses sofrerão muito, filhos. O Espiritismo veio ao mundo para dulcificar os corações, para ensinar o perdão, para ensinar a elevação por meio da sintonia com a beleza de Deus e a beleza criada pelos filhos de Deus. E acima de tudo, o Espiritismo veio ao mundo para equipar espírito atrasado a agir no bem, para ensinar, para dar instrumentos, para mostrar de forma prática e clara: faça o bem. E isso irá aumentar a sua compreensão do universo todo, filho. Encerro dizendo: amai o Cristo e aceitai esse caminho de crescimento pessoal que o Espírito Ivan de Albuquerque traduziu para os encarnados, mas que reflete uma sabedoria muito mais antiga que vocês possam imaginar hoje. Baseou-se em autores atuais para vocês entenderem. E isso é muito importante, mas é importante saber que além desses autores, há espíritos muito mais elevados que trabalharam diretamente para ensinar este caminho. E felizes serão aqueles que permitirem se conduzir por esse caminho, educando os próprios corações, caminhando para o Cristo. Que vocês todos fiquem em paz. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.